E aí, turma boa noite. Sexta-feira, vamos aí resolver uns exercícios lá, referente ao capítulo 1 do módulo aqui do nosso teste, né, de aceite, da nossa prova de certificação. E aí a gente vai estar hoje respondendo aqui esse primeiro módulo, que inclui esses capítulos de relações fundamentais, análise de negócio, e na semana que vem a gente começa os critérios de aceite. A gente entra nesse cenário aqui. E aí essas questõezinhas básicas elas são importantes porque ela ajuda a gente como se fosse uma revisão do capítulo, certo? E aí a gente vai lendo aqui essas questões, vai respondendo, e a gente vai também revisando o primeiro ali capítulo, certo? Então vamos lá. A primeira questão aqui está falando sobre quais são os principais objetivos do teste de aceite. O principal objetivo do teste de aceite, aqui nessas questões, em referência a essas respostas, vamos lá. Garantir a estabilidade do ambiente de desenvolvimento. Não, isso aqui não é. Verificar a compatibilidade entre hardware e software também não. E realizar teste de carga e software não. Não. A probabilidade, a principal objetivo, e um dos principais objetivos do teste de aceite é garantir que o que foi implantado como aquele artefato, ou aquele sistema, aquele parte do projeto, ou aquele ciclo que foi integrado, que foi entregado alguma coisa, algum entregável, é isso que de fato vai gerar valor como teste de aceite, que isso vai ter um impacto para o cliente, certo? Então, avaliar a prontidão do sistema para implantação e uso pelo cliente. Então, todo o nosso teste de aceite, ele está sempre lá no final da ponta já. Depois que todo já foi desenvolvido, testado, implantado, e aí chega o cliente para fazer aquela validação sobre aquela funcionalidade ou parte de um código ali de melhoria, enfim, o que quer que seja. Então, critério de aceite a gente sempre tem que pensar. É o cliente que vai analisar se o que foi especificado ali na análise de requisito, que no nosso caso aqui quando foi feito refinamento e foi todo feito fluxograma, que os POs e juntamente com os stakeholders eles definiram como aquilo que seria mais importante para entregar de valor, e o cliente ele vai verificar se de fato aquilo que foi proposto está cumprindo. Então, sempre né, pense dessa forma, certo? Então, a resposta aqui correta é a B. Então, eu vou marcar aqui vermelhinho, beleza? Vamos para a segunda. Quem é o responsável por identificar os stakeholders e as metas de negócio da organização? A. Testadores. B. Desenvolvedores, analistas de negócio e gerente de projeto. Essa é uma questão bem interessante e que se tivesse aqui uma outra opção, como por exemplo PO, se a gente marcasse PO, nesse contexto aqui a gente estaria errando. A resposta correta aqui, ó, é o analista de negócio. Por quê? Então vamos lá. Aqui no Syllabus, ele diz que sim, se tivesse aqui, por exemplo, o nome PO como uma das opções, ela poderia ser uma resposta válida, mas dependendo do contexto, certo? Isso precisa ficar bem esclarecido. Por quê? Porque o PO ele tem a responsabilidade de representar os interesses dos stakeholders e garantir que o produto atenda às necessidades do negócio. Ele trabalha diretamente com os stakeholders para priorizar o backlog, ou seja, aquilo que é mais importante para ser desenvolvido como um objetivo de um produto entregável. No entanto, nesse contexto tradicional, como está descrito aqui nessa questão, a resposta é analista de negócio, porque esse é o papel explicitamente responsável por identificar os stakeholders e compreender as metas de negócio de uma forma bem mais ampla, certo? E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, onde que isso está aqui no Syllabus. Aqui no Syllabus, na opção 1.1, deixa eu colocar aqui, 1.1.1, ele diz bem aqui, os objetivos de negócios e as necessidades do requisito. Então, eu vou colocar lá, vou mais um, pronto, está aqui. Ó. Então, ó, os analistas de negócios devem entender primeiro as metas gerais do negócio da organização. Então, aqui dentro do Syllabus, ele deixa isso muito claro. E lembrando que na aula anterior, nós falamos que, olha, essa é uma prova
que ela não é só focada 100% nos testadores, mas também ela é focada um pouquinho para os analistas de negócio, para o PO, então ela tem essa mescla. Então, entender desse negócio, entender dessa questão do critério de aceite, ele vai muito mais além do que só as funcionalidades ou as responsabilidades do testador de software, no caso do analista, certo? Então, nesse contexto, a resposta correta seria analista de negócio. Ao final, eu vou deixar as respostas aqui, bem bonitinho, e vou fazer os links lá dos syllabus para vocês terem no material de estudo, tá bom? Vamos para a terceira. No desenvolvimento ágil, quais elementos substituem os requisitos tradicionais? Essa aqui é bem tranquilo. Para quem já está dentro de um ciclo de desenvolvimento ágil, sabe que os nossos, digamos, entre aspas, nossos artefatos que nós trabalhamos são as histórias de usuários e os critérios de aceite, certo, gente? Então, essa é a resposta que é bem mais simples aqui nessa questão. Os critérios de aceite, geralmente, eles são definidos para garantir que o resultado de teste atenda às expectativas de negócio e que as histórias de usuários também estejam completas. Por exemplo, se nós vemos aqui no Syllabus, na opção 2.1.1, ele diz aqui, ó, desenvolver para um determinado requisito a história do usuário, um conjunto de critérios de aceite que atenda às boas práticas. Então, se nós formos navegarmos mais para baixo, ele dá uma explicação geral sobre essa questãozinha aqui, certo? Beleza, ótimo. Vamos agora para a quarta questão. O que os critérios de aceite determinam? Nossa, essa pergunta é super interessante. Vamos lá. A quantidade de testes de desempenho necessário? Não. Critério de aceite, na nossa cabeça, sempre tem que estar ligado. Cliente vai validar. Cliente vai verificar se o produto especificado, aquele entregável, é o que o cliente espera. Então, isso já tem que estar na nossa cabeça. Quantidade de teste de desempenho necessário. Sim, o teste de desempenho é muito importante no ciclo, para a gente garantir alguns testes ali não funcionam, né? Não teste não funcional, para ver se a aplicação ali a volumetria que foi definida, se de fato ela vai atender bem, mas no critério de aceite isso não é um papel importante, certo? A base para automação de teste também não. É importante isso? É feito, muitas vezes tem toda essa base, sim, mas nesse cenário não. O que deve ser testado para garantir a conformidade? Isso aqui sim. Isso aqui é importante, porque é isso que justamente vamos garantir que o usuário sempre tem que acessar no usuário, naquele carinha lá que vai testar o sistema, se de fato o que foi proposto, de fato, ali na história do usuário e no critério de aceite, de fato vai comprovar se aquele software cumpre com essa determinada afirmação, né? Porque os critérios de aceite, eles são condições específicas que uma funcionalidade ou uma história de usuário precisa atender para ser considerada concluída com sucesso. Então, é justamente isso. Então, eles fornecem uma base clara e objetiva para validar se o produto está alinhado com os requisitos de negócio e as expectativas dos stakeholders, beleza? Então, onde é que a gente vê isso? Lá no Syllabus, na 2.1.1, por exemplo, aqui, ó, 2.1.1, se nós formos aqui, ele diz basicamente isso, né? Que os critérios de aceite, deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui novamente, 2.1.1, isso. Aqui, escrevendo os critérios de aceite, se a gente for aqui no 2.1.1, ele diz bem aqui, ó, tá aqui, ó, técnicas e testes para aceite. Bem aqui ele vai falar que os critérios de aceite definem as condições, né? Bem por aqui assim tá essa resposta. Usuário, teste de caixa preta, aí tem aqui teste baseado em experiência, no risco, baseado em modelos gráficos. Os critérios devem ser verificados de aceite, restabilidade, isso aqui é importante também. E o usuário de teste deve garantir. Beleza, beleza. Então é isso, gente. Técnicas de teste, projetando os testes de aceite. Ele fala isso aqui um pouquinho, beleza?
Então, vamos lá para a nossa próxima. Ah, escreveu caixa de aceite. Beleza, beleza. Então, essa daqui, ó. Garantir a conformidade. Ops. Deixa eu vir aqui, deixa eu marcar. Vamos para a quinta questão. A quinta questão é bem interessante. Ó. Por que requisitos vagos são problemáticos no teste de aceite? Ó, essa aqui é uma questão ótima. E também no dia a dia da gente, nós temos às vezes alguns problemas com isso daqui, sabe? Com questão de especificação. E aí da importância de a gente utilizar um conceito chamado shift left, beleza? Então vamos lá. Eles aumentam a complexidade da implementação técnica? Não sei, vamos lá. Pode levar a testes inválidos, custos desnecessários e retrabalho? Talvez. Dificultam o treinamento da equipe de QA? Não sei. Impede a automação completa dos testes? Também não sei. Então vamos lá, gente. Olha, nessa questão aqui, qual é o problema na questão do critério de aceite? Aí na nossa cabeça a gente já tem que linkar cliente que vai fazer a validação se aquela aquele problema que foi desenvolvido ou aquele produto que foi especificado, se de fato atende aos requisitos que foram definidos. Vamos botar sempre isso na nossa cabeça. Vamos lá. Eles aumentam a complexidade da implementação técnica, vamos dizer, ou seja, se os requisitos se eles foram mal planejados, se eles têm problema, eles aumentam a complexidade? Sim, eles podem aumentar porque muitas vezes você vai estar codificando ali um código e muitas vezes ele vai gerar algumas oportunidades maiores de esforço que não necessariamente era necessário, por conta que foi especificado errado. Sim, mas nesse caso aqui específico, isso daqui ainda não é um problema para o teste de aceite. Mais para frente, a gente olhando de forma mais compacta. A gente vai já botar nessa questão novamente. Podem levar testes inválidos e custos desnecessários e retrabalho? Com certeza, porque toda a nossa bateria de escrita dos casos de teste, dos cenários, todas as nossos casos de testes, eles vão ser errados. E, então, nesse caso, nós vamos estar escrevendo requisitos inválidos que em várias etapas do desenvolvimento, e esses testes vão estar incluídos, eles vão ter falhas na interpretação do que precisa ser implementado ou testado, vai haver testes inconsistentes ou inválidos, porque pois não há uma base clara para validar o que foi entregue para o cliente, e vai ter muitos custos adicionais de retrabalho, já que essa funcionalidade elas podem ser mal implementadas e precisa de ajustes ou correções, entende? Então, sim, essa questão aqui, de fato, é a B, mas ela abrange todo o ciclo de desenvolvimento de software, entendeu? Então, fica aqui a dica para sempre que, quando for pensar no teste de aceita, e nós tivermos questões que eles vá fazer com que todo aquele esforço para a gente tentar fazer essa análise, pré-análise de validar uma resposta certa para o cliente final, vocês sempre foquem nisso, certo? E, e agora voltando, dificulta o treinamento da equipe que não, isso aqui não é irrelevante. Impede a automação também, isso aqui é relevante. Agora vamos voltar para essa daqui, ó. Eles aumentam a complexidade da implementação técnica. Por que que também vocês poderiam de repente fosse fazer uma prova, marcar essa, mas por que que não seria essa daqui? Porque, olha, essa afirmação ela não pode ser correta como justificativo principal, porque o impacto dos requisitos vagos no teste de aceite eles são, sim, eles vão ter algum tipo de impacto, eles vão aumentar a complexidade da implementação técnica, mas esse não é o foco principal no contexto do teste de aceite, porque o teste de aceite está muito mais preocupado com a validação da conformidade, custo e retrabalho. Então, sempre que pensar no teste de aceite, pense nesse tripé: validação de conformidade, custo e retrabalho.
Por quê? Porque no teste de aceito, o impacto crítico de requisitos vagos é a dificuldade em definir os critérios de aceito claro, porque olha, se esse requisito ele está vago, eu vou ter muito mais dificuldade de escrever um critério de aceito que de fato vá justificar para o cliente, está entendendo? Uma outra coisa também é garantir que o produto entregue esteja alinhado com as necessidades do negócio e as expectativas dos stakeholders. Eu vou conseguir garantir isso? Não, não vou conseguir, porque a gente vai fazer todo o nosso planejamento de forma errada. E aí, onde vai haver o quê? O retrabalho, e vai haver mais custos adicionais por conta dessa má interpretação ou falha. Portanto, a resposta correta nessa questão é a B, porque os testes eles vão levar a testes inválidos, custo e retrabalho. E essa é a consequência mais direta e relevante quando a gente pensa em questões de critério de aceite, certo? Então, essa aqui é a resposta. Eu vou passar agora para vocês as, as respostas aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou gravar o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, certo? E aí eu vou parar o vídeo aqui e já vou, ao final dos vídeos, eu vou deixar disponibilizado para vocês, tá certo? Então é isso, jovens. Boa noite, até já já.